Glória a Deus. Vamos lá, povo de Deus. Voz da informação do reino de Deus. Amém? Como eu falei, povo de Deus, que esse canal é novo, né? Falei para vocês que esse canal é novo. E é o seguinte, uma coisa é verdade, nada se começa de cima para baixo, se começa de baixo para cima. Essa é uma verdade, não é verdade? Quando nós vamos ver exemplos de pessoas que estão já aí, né, com seus canais bem sucedidos já, quando a gente vai ver o comecinho lá, eles contando, né, a maioria deles contando como é que foi, muitos tiveram até vontade de desistir, mas a perseverança, Deus honrou a perseverança, né, dessas pessoas. Então, meu canal é novo, muitos de vocês já estão sabendo aí, mas o importante é que quem dá o crescimento é Deus e muito trabalho, irmãos, muito trabalho. Tudo na vida da gente requer um trabalho e um esforço. Amém? Glória a Deus. Quem planta, colhe. Quem não planta, não colhe nada. Glória a Deus. Então, desde já, aí o ungido de louvor já está aí acompanhando, glória a Deus, dando umas pinceladas de vez em quando, né? Vamos lá na palavra do Senhor. Abra a palavra do Senhor aí em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, no versículo 14. Marcos, capítulo 9, versículo 14. Glória a Deus, povo de Deus. Amém. Amados, hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com um pai. Nós vamos estudar hoje um dos momentos da caminhada de Jesus, da trajetória de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele nunca estava parado ali num só canto. Não é à toa que Jesus foi o maior de todos os missionários, né? Jesus, você vai ver que Jesus, ele sempre estava se locomovendo, porque ele sabia que ele parado, ele não iria fazer muita coisa. Ou seja, Jesus sabia que ele precisava andar, se locomover. Ele precisava ir em lugares onde estavam pessoas que elas não poderiam ir até Jesus. Então, Jesus, na sua onisciência, fico eu aqui já estou entrando aqui no Espírito, glória, no Espírito Santo. Fico eu já aqui a ter essa revelação aqui do Espírito Santo, que Jesus, na sua onisciência, Jesus, quando dizia assim, vamos para Cafarnaum, vamos para a Judéia, vamos para, né, Jesus sempre, ele dizia, vamos para tal canto, vamos para a banda do mar, vamos, né? Jesus, ele sempre diz, ele tinha um foco para onde ele queria ir. E observe que todos os lugares que Jesus queria ir, decidia ir, quando ele chegava lá, era porque tinha pessoas ali que ele queria abençoar. Diga glória a Deus. É impressionante a maneira que o Espírito de Deus vai nos envolvendo. Meu Deus. Então, aqui, quando nós vamos ver, nesse momento aqui de Jesus, após Jesus ter um pouco de tempo atrás, poucas horas, Jesus tinha tido um encontro ali com seus discípulos e Jesus tinha, durante a noite, se transfigurado ali. Os seus discípulos tinham visto. Pedro, Tiago e João, eles viram ali, né? Jesus ali se transfigurando, eles ficaram maravilhados. Nós sabemos dessa transfiguração que Jesus fez. Após essa transfiguração de Jesus, Jesus vai e continua a missão. E depois da transfiguração, Jesus vai na sua missão e ele vai a esse local, a essa cidade de Jesus, tem um encontro com este homem. Né? Jesus vai chegando e Jesus se depara com um cenário. Jesus se depara com uma situação
que estava acontecendo com os seus discípulos. E aqui nós vamos ver o encontro de Jesus com este homem, o que estava acontecendo ali naquele momento, o que chamou a atenção de Jesus, por que Jesus, olhou aquela situação e foi se certificar o que era que estava acontecendo ali. E é sobre isso aqui que nós vamos estudar agora. Abra a palavra do Senhor lá em Marcos, capítulo 9, como eu falei, e versículo 14 vai falar sobre o jovem lunático. Aqui eu quero destacar, muitos pregadores, claro, destacam muito o lunático, sim. Só que nesta pregação de agora, neste ensinamento de agora, ele vai ser, sim, um peso na ministração, claro. Mas o foco que o Senhor quer nos ensinar aqui é sobre o Pai. É o encontro de Jesus com o Pai. Porque se não fosse o Pai, o filho não teria aquele encontro com Jesus. Se o pai tivesse acomodado em casa, achando, não tem jeito, meu filho é um lunático, é um louco, fica assim. Ia ficar daquele jeito. Aquele filho nunca teria tido um encontro com Jesus e aquele filho nunca teria sido liberto daqueles demônios que agiam na vida dele. Jesus quer focar nesse ensinamento a importância de uma autoridade familiar, autoridade do seio familiar, buscar Jesus pelos seus filhos. Aqui nós vamos ver que não foi o filho que foi até Jesus, até mesmo porque o filho não estava com condições. Por que, pastora, que o filho não estava com condições de chegar até Jesus? Porque o demônio que estava nele não deixava. Você sabia que tem muitas pessoas que elas não se achegam até Jesus porque o demônio não deixa? Tira ela, leva para o canto, leva para outro. E a pessoa, às vezes, por falta do conhecimento, ao invés de ela ir até Jesus, buscar por essa pessoa, ela vai brigar com essa pessoa. Ela vai discutir com ela, mas não sabe ela que o que está fazendo essa pessoa fugir de Jesus, não se conseguisse chegar até Jesus, na maioria das vezes, é demônio, é espírito imundo. E Jesus, nesse ensinamento, ele vai deixar claro, irmãos. Claro, assim, sabe? Claro. Nós vamos ter uma visão aberta a respeito desse assunto. Aqui vai dizer no versículo 14. E quando se aproximaram os discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantado e correndo para ele. E saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutem com eles? E um da multidão respondendo, disse-lhe, mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, aonde quer que o apane, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse e não puderam. Irmãos, eu vou ficar aqui até o 18, depois nós vamos descendo 19 até finalizar a ministração. Preste atenção. Jesus, ele estava vindo com os seus outros discípulos. E Jesus vai chegando e vê aquele, como se fosse um pouco de contenda ali, não me disse. Aquela multidão ali, e ali estavam os discípulos, os restantes dos discípulos de Jesus. Jesus olha,
E Jesus viu alguns escribas lá, Jesus viu que tinha algumas pessoas ali que estavam disputando, ou seja, estavam disputando ali com os discípulos. Estava havendo ali como se fosse um pequeno desentendimento ali entre algumas pessoas que estavam ali e os discípulos de Jesus. Jesus, como um bom defensor do que é seu, é claro. Jesus, como um bom defensor de suas ovelhas. Jesus chega, Jesus não fica olhando e cruza os braços e fica lá, não. Jesus se aproxima como um bom defensor das suas ovelhas e ele vai perguntar o porquê que estavam ali discutindo com os seus discípulos. Você está vendo como Jesus aqui não quer ver ninguém se levantando contra os dele? Jesus vai aqui, ele pergunta, que és que discutem com eles? O que é que vocês estão discutindo com eles? Aí, um do meio ali da multidão responde. Os discípulos não responderam. Os escribas não responderam. Os outros curiosos não responderam. Quem respondeu? Um. Quem era esse um? O pai daquele menino. Por que que estava acontecendo aquele alvoroço ali? Quem promoveu aquele alvoroço? Eita, meu Deus, eita, Jesus. Jesus é tremendo. Quem promoveu aquele alvoroço ali? Ao ponto de fazer Jesus chegar e perguntar quem é que está... O que vocês estão discutindo aí com meus discípulos? Quem era que estava promovendo ali? Sabe quem? O espírito mal que estava na vida daquele jovem. Pastora, sério, não era o pai, não eram as pessoas, não eram os discípulos que estavam fazendo promover aquele alvoroço? Não era nem mesmo o jovem, não. Era um espírito mal que estava nele. O pai de família leva o seu filho, chega lá, não encontra Jesus, mas viu os representantes de Jesus lá, os discípulos de Jesus. Ou seja, ele olhou e disse, ora, não é porque o mestre deles não está, mas eles andam com o mestre deles. Eu confio plenamente que se eles também orarem, meu filho vai ser liberto. Aí é onde entra a questão. Será que nós estamos completamente preparados para toda hora? Será que nós estamos fazendo a receita certa para que não haja falha? Ali houve falha da parte dos discípulos por um pequeno motivo. Um só. Um só bloqueou o restante. Um só. Uma só. Não foi uma falha. Como é que eu posso dizer? Não posso chamar de falha nem negligência. Um descuido. Não posso afirmar que eles, estavam em falha ou em negligência, não. Porque eles andavam com Jesus, davam o seu melhor. Largaram tudo para seguir Jesus e aprender com Jesus. Mas, às vezes, um pequeno descuido, que isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa. Então, aquele pai chega, procura Jesus, dizem, o mestre não está. O pai simplesmente diz, olha, então, mas vocês são discípulos dele. Eu trouxe meu filho para vocês orarem. Vocês repreendem o mal que está nele. O que é que acontece? Os discípulos vão fazer, acostumado a fazer, vão orar, vão repreender. Só que o espírito mal não se sujeitou. O espírito mal quis bagunçar ali. Não saiu, fez um alvoroço ali. Aí outros disputavam com os discípulos. E ficou aquele alvoroço, porque quem foi que promoveu aquele alvoroço? Aquele espírito do diabo, aqueles espíritos mal, aquela legião que estava ali, aquela legião que estava na vida daquele lunático. Irmãos, muitos problemas que nós enfrentamos
É espíritos e demônios que estão em outras vidas, que usa elas para nos afrontar, que usa elas para gerar problemas nas nossas vidas. E isso é uma verdade. E muitas pessoas hoje estão fazendo vista grossa para as coisas espirituais. Pouco se vê pregando hoje sobre demônios, espíritos imundos, reino das trevas, irmãos. E eles existem e eles estão aí. Então aqui, quando Jesus chega, um se levanta da multidão, versículo 17, e um da multidão respondeu e disse: Mestre, eu trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanhe, despedaça. Aquele pai de família disse: calma, Senhor, mestre, olha, eu trouxe meu filho, que tem um espírito mau, um espírito mudo. Irmãos, sabe o que Jesus está dizendo? Povo de Deus, a gente tem que sermos sensíveis e estarmos bem no espírito para termos discernimento, para compreender e enxergar quando não é algo natural, quando é espiritual. Esse pai, ele chega, ele sai da casa dele consciente, ele estudava o filho dele. Eu tenho certeza que aquele pai, ele estudava o filho dele. Ele via que o comportamento do seu filho não era normal. Ele via, com certeza ele sabia da existência das trevas. Você vê que ele não chega falando de doença. Porque aquele pai, devido de tanto sofrimento, ver o seu filho ali, ele começou a detectar e ficar convencido que o mal que estava no seu filho não era nada de cabeça, não era doença mental. Que o filho dele era mudo, que desmaiava, que espumava, que dava aqueles ataques, que era levado para um lado para o outro, sem, sabe, ninguém conseguia segurar ele. O pai olhou e o pai logo detectou: isso não é deste mundo. Meu filho está cometido por um espírito mal. O pai assumiu que no filho dele, o que habitava no filho dele era um espírito mal. Sabe o que o Senhor está falando para muita gente aí? Que tem muita gente que não assume o mal espiritual que às vezes está no marido, na mulher, nos filhos, no vizinho, no irmão, no pai, na mãe. Não assume. E muitos não assumem que o mal está nem na sua própria vida. Porque é uma ofensa. Vem dizer que tem um espírito mal na vida do meu filho. Mas se o médico disser: olha, seu filho está assim, tem que ir para o manicômio, tem que ir para um hospital de louco, tem que ficar lá, aceita tudo na boa. Aceita. Pode passar uma lista de remédio de louco, pode amarrar, dar injeção, aceita. Mas se chegar um servo de Deus para trazer uma verdade dessa, que tem espiritualidade, olhar e dizer: isso aí é demônio, meu irmão, é arriscado nos dias de hoje levar um processo. É arriscado nos dias de hoje ser contra-atacado nas mídias. Porque pouco se prega sobre essas coisas hoje em dia. Então aqui, Jesus quer nos ensinar que esse pai, quando tem um encontro com Jesus, o primeiro passo ele já deu. O primeiro passo ele deu. Olhou para o filho, viu que era um espírito mau. Ele detectou: é um espírito mau. Meu filho, no seu sentido normal, jamais faria isso. Segundo, ele toma a atitude de levar o filho dele, não foi mais atrás de médico.
Talvez, com certeza, ele já tinha levado o filho dele para muito, mas só que não tinha dado jeito. Chegou o momento dele olhar e dizer não. Ele reconhecer. E veja bem, foi o pai que teve que ter esse olhar cuidadoso de saber que era o mal que estava no filho dele. O filho dele nunca ia conseguir enxergar que o mal estava nele. Porque era o próprio mal que estava nele, o mal jamais ia deixar ele enxergar. Era o mal que se andava com a vida daquele jovem. Então, quando nós vamos ver assim, irmãos, aquele homem, ele reconhece que era espiritual, o mal era espiritual, não era mais nada físico. A segunda situação, a segunda atitude que ele toma a atitude de pegar o filho. Ele pega o filho, ele não vai só, ele pega o filho e leva até Jesus. Ele viu que ele tinha condições de pegar o filho e levar. E ele leva. Só que quando ele chega lá, Jesus no momento não estava, mas graças ao bom Deus e ao nosso Senhor Jesus, antes dele ir embora, Jesus chega. E aí ele tem aquele encontro com Jesus. Porque o primeiro encontro que ele teve ali no momento com os discípulos, ninguém ali pôde resolver o problema. Jesus chega, o mestre. Aí ele diz, mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito. Ele já chega dando nome para o mal. Um espírito mal que está no meu filho. Irmãos, qual é o pai hoje em dia qual é o pai hoje em dia? Deve ter. Mas é como procurar uma agulha no meio de um palheiro. Que vai ter coragem de realmente ver a situação e ver que e dizer, não, realmente, isso aí é um espírito mal que está neles, que é um espírito mal que está neles. Isso aqui. Reconhecimento do mal espiritual. Raramente reconhece qualquer coisa, menos que é um espírito mal, é uma ofensa. O espírito mal não dispensou nem Saul. O espírito mal, quando chegava, perturbava Saul, o rei Saul. Ei, esse negócio de gente andar muito perturbado, isso aí não é coisa de Deus não, hein? Quebrando tudo, despedaçando tudo, se arrebentando, brigando com todo mundo, fazendo escangalho. Isso aí é espírito mal. Porque o espírito mal só quer quebradeira. O espírito mal, ele só quer causar alvoroço, escândalo, confusão, porque ele é mau, ele não vai procurar fazer coisa boa. Ele quer judiar, ele quer causar contenda, brigas, sabe? O que era que ele estava causando ali? Uma discórdia ali entre os discípulos, entre as pessoas, os escribas, ali estava um bafafá. O que era que estava causando? O espírito mal que estava no jovem. Mas aquele pai cheio do conhecimento, quando Jesus chega e diz, mestre, o espírito mal que está no meu filho. Aí ele vai dizer o que o espírito mal fazia. Irmão, olha a visão aberta desse pai. Irmãos, quando eu olho, eu digo, meu Deus, quando Deus começou a me revelar o Espírito de Deus, eu digo, meu Deus, Senhor, que dá vontade de dar aquele glória a Deus, quando o Espírito de Deus começa a abrir a visão e a gente vai vendo, sabe, assim, a luz da palavra mesmo, a essência, a profundidade. Aquele pai, ele tinha a mente aberta e certeza, ele chega dizendo até ele conseguia enxergar o espírito mal. Ele explica para Jesus até as ações que o espírito mal fazia na vida do filho dele. Um pai detalhista. Um pai observador.
Sabe o que está acontecendo muito, irmãos? Muito espalhado no meio desse mundo. Pais que não observam mais os seus filhos. O menino está querendo ser mulher. O pai acha normal. A menina está querendo ser homem. O pai acha normal. E dá um empurrãozinho, a maioria das vezes dá um empurrãozinho. Irmãos, isso não é de Deus. Filhos que estão em extrema violência. Violência extrema. De pai dizer, não, é bichinha, porque é alterado. Acho que não bate bem da cabeça. Eu acho que ele é autista. Ei, irmãos, pelo amor de Deus, que é isso? Meu Deus, a Bíblia está repleto de situações, irmãos, de pessoas que foram cometidas por espíritos maus e ele judiava das pessoas. E quando nós vamos ver aqui perto da minha casa, tinha uma senhora que ela era, eu acho que ainda é viva, com certeza, ela era evangélica, uma senhora mesmo lembrei, não é mais viva. E ela era daquela senhora de oração mesmo, serva mesmo do Senhor. E o filho dela era muito violento dentro de casa. Os outros filhos todos casaram e ele era aquele filho que ficou dentro de casa, mas ele era muito violento. Entrou no crime, entrou nos vícios. E os outros irmãos diziam, mãe, os outros filhos diziam, mãe, fulano está se tornando muito perigoso, mãe. Mãe, olha, de vez em quando ele já está levantando a mão para a senhora. Mãe, olha, ele está roubando tudo dentro de casa. Mãe, isso não é normal. Não, vocês não estão entendendo. Eu estou orando pelo meu filho. Eu estou aqui, mãe, vigia, mãe. Não, mas vai dar tudo certo. E ali ela ia empurrando com a barriga. Se não me falha a memória, teve alguém que denunciou. Justiça foi lá, deu uns alertas, queria tirar, ela não deixou. Mas também era aquela coisa, irmãos. Virou e mexeu. Chegou um tempo que ele matou ela. Porque o espírito imundo começou a bagunçar, e foi aceitando e foi deixando, e ele matou a mãe com não sei quantas facadas. Aqui, perto da minha casa. Alguns anos atrás. Aí tem gente que brinca com o diabo, brinca com esses espíritos do diabo. Aqui esse pai, ele chega já dando um diagnóstico, dizendo, olha, mestre, ele dá nome, esse espírito mau aí, ó, pega o meu filho, faz o que quer dele. Olha aqui o que ele diz para o Senhor. Este, aonde quer que o apanhe, esse espírito, aonde pega o meu filho, despedaça-o. E ele espuma. E range os dentes. E vai secando. Ele está se secando. Esse espírito mal está... Olha, todos o que o espírito mal fazia com ele. Estava judiando do filho dele. E ele não aceitou aquilo. Eu vou atrás do mestre, eu vou atrás, porque eu tenho certeza, se eu chegar até o mestre, até Jesus, meu filho vai ser liberto. Sabe o que Jesus está falando? Para você que está aí do outro lado, que tiver alguém assim, você mesmo, talvez esteja dizendo, rapaz, eu acho que tem alguma coisa errada em mim mesmo. Eu estou desse jeito. Só pode ter alguma coisa errada. Jesus está dizendo, vá para a casa dele, vai receber a oração. Na casa de Deus, a libertação, a salvação. E aqui, o pai de família, ele vai
explicando para Jesus tudo que o espírito imundo fazia com o filho dele. E eu disse aos teus discípulos que eu expulsasse e não puderam. Aí ele disse, olha, esse espírito mau faz isso com meu filho, aonde pega o meu filho, joga, leva para os cantos, leva para um canto, leva para outro. Ou seja, está bagunçando com o meu filho. Irmãos, eu cuido de pessoas faz muitos anos mesmo, eu cuido de famílias, meu cabelo chega que está embranquecendo aqui, ó. De tanto cuidar de gente, irmão. De perto, tá acompanhando ali, compartilhando dentro da casa as aflições das pessoas. E o que eu já vi de mãe dizer assim, pastora, eu não sei mais o que fazer com meus filhos. Pastora, não sei mais o que fazer, porque meu filho não para mais em casa. Passa de 3 dias, eu boto tudo dentro de casa para ver se fica dentro de casa, minha filha não fica. Parece que é um negócio que arranca de dentro de casa. Sabe o que é isso, irmãos? É o mal que pega e leva mesmo. E aí nós temos que começar a buscar uma libertação para essas pessoas em Jesus Cristo. Jesus tem poder para libertá-los. Amém? E aí aqui nós vamos ver aqui no versículo 19. Aí ele diz assim, mestre, eu trouxe para os teus discípulos, meu filho, para eles, mas eles não puderam expulsar. Não puderam. Ou seja, se Jesus não chega naquele momento, aquele pai teria retornado para o filho daquele mesmo jeito. Aquele pai teria voltado para o filho do mesmo jeito e o mal triunfando na vida do filho dele. Bagunçando, cirandando. Mas, naquele dia foi o dia da libertação daquele jovem. Diga glória a Deus. Versículo 19. E ele respondeu e lhe disse, ó geração incrédula, Jesus falou, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Tragam-me aqui. Jesus agora olha para os seus discípulos, olha para aquelas pessoas. Ou seja, Jesus ali olhou para os seus discípulos e disse, ô geração incrédula, e Jesus olha para aquelas pessoas. Fico imaginando o que Jesus passava assim, pensava assim. Para ele dizer isso, é como se Jesus estivesse decepcionado. Jesus já estava há muito tempo já com seus discípulos, ensinando, mostrando. Só que às vezes um pequeno descuido, a gente pode negligenciar até uma libertação, a salvação de uma pessoa lá na frente. Então aqui, Jesus olha e diz, ó geração incrédula, até quando? Até quando estarei convosco? Até quando? Aí Jesus diz assim, tragam até mim. Ei, há momentos, irmãos, que o homem pode até falhar, mas Jesus não falha. O homem pode até falhar. 2 situações podem acontecer, pode vir do homem, para você e para mim. A primeira, ele pode até querer fazer tudo por você, mas não consegue, porque não está mais no alcance dele. Não está mais no alcance dele. E a segunda, às vezes, não tem fé suficiente, não está pronto. Então, no versículo 20, e trouxeram-lhe, e quando ele o viu logo, o espírito agitou com violência. Você está vendo aqui o espírito imundo? Se ele já estava bagunçando lá, olha, esse espírito estava bagunçando mesmo. Imagina ele bagunçando na casa desse pai, a família toda alvoroçada lá. Imagina quanto tempo esse pai não sofria dentro de casa com esse filho assim, com esse espírito mal bagunçando dentro de casa. Aí chega lá, ou seja, aquela reunião eu vejo como se fosse a igreja ali, o povo ali reunido, sabe? Aí chega lá e vai bagunçar, chega lá, nem os discípulos conseguiram expulsar.
Aí Jesus chega e diz, espera aí, espírito imundo. Comigo é diferente. Comigo é diferente. Jesus diz, traz aqui, traga ele aqui. Quando o espírito mal viu Jesus, olha aqui como é que ele se comporta, e trouxeram, quando o viu, logo o espírito o agitou com violência. O espírito imundo se agitou quando viu Jesus, ou seja, com esse aí eu não posso não. Vou perder essa casa. Esse foi o último dia que eu baguncei dentro desse vaso aqui. Tô diante de quem vai me expulsar dessa casa. Olha só. Eita Deus. Eita glória. Agora estava diante do espírito imundo o Filho de Deus. E aí? O espírito imundo estava diante da família, não respeitava. Estava ali diante daquele monte de pessoas, não respeitava. Estava ali diante dos discípulos, também não se sujeitou. Aí, de repente, quando ele olha cara a cara. Olha aqui, o espírito imundo diante de quem? De Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o libertador, aquele que a palavra do Senhor vem afirmando que ele vinha desfazer toda a obra de Satanás. Aquele espírito imundo, quando olha, ele diz, poxa vida, ele vai desfazer a obra de Satanás do meu Senhor. Poxa vida, vou ter que pular já fora, porque ele não vai deixar eu ficar aqui, não. Ele não vai deixar eu passar aqui despercebido de jeito nenhum. Ele já me viu. Ou seja, Jesus estava vendo ele e ele estava vendo Jesus. E aí, irmãos, treva e luz. O forte que se achava forte agora não é nada diante do Todo-Poderoso. Ô, glórias! É glória a Deus mesmo. É isso mesmo, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Aí aqui, o espírito mau se agita no jovem e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. Jesus nem falou nada, só a glória, o impacto do poder de Deus. O demônio não aguentou. Se agitou, jogou o rapaz no chão, ficou espumando, se retorcendo todo, porque era só a presença, só o olhar de Jesus, sabe? O demônio ali, sabe? O demônio não aguentou, nem a presença de Jesus. Joga, começa a se revirar, voltar lá no chão, espumando. Ei, irmãos, sabe o que Jesus está dizendo? Nessa live, muitos demônios vão sair. Nessa live, nessa pregação, enquanto eu estiver pregando, Jesus já está aí, ó, olhando para demônio aí, ó. Enquanto eu estou pregando aqui, Jesus está olhando para demônio e demônio já está olhando para Jesus. E eles estão conscientes que hoje foi o último dia. O dia que eles perderam essa casa aí que eles estavam bagunçando. Porque Deus não faz nada sem propósito. Eu não estou ministrando esta palavra sem propósito. Eu não estou trazendo uma palavra dessa para você sem propósito. O Espírito de Deus não faz nada sem propósito. Se eu estou aqui é porque Jesus está dizendo, o Espírito de Deus está confirmando. Vai haver libertação de demônios, vai haver libertação de espíritos imundos. Relabaxeriamanare. Rehalabax. Quem vai libertar? É tu, pastora.
Não. Quem foi que libertou lá aquele jovem? Foi os discípulos? Não. Foi o próprio Cristo. Quem vai libertar você é Jesus. Quem vai libertar essa pessoa, esse teu ente querido, é Jesus. Quem vai arrancar esse mal da tua vida é Jesus de Nazaré. Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele veio para desfazer toda a obra de Satanás. Oh, glórias. Versículo 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Veja bem, Jesus ainda queria saber mais algo. Enquanto o jovem estava lá, o demônio estava lá, o jovem espumando e o demônio rodando lá, Jesus ainda vai, deixa ele lá um pouquinho, ainda vai fazer uma pergunta ao pai. Pastora, por que Jesus não chegou e logo expulsou o coitado, até ficar mais alguns segundos lá ainda, no domínio daquele demônio? Porque Jesus chega para aquele pai, e Jesus, como não faz nada sem objetivo, nos ensina hoje que aquele pai estava atento no seu filho. Não era de última hora. Jesus chega e faz uma pergunta para aquele pai, e Jesus diz assim: há quanto tempo lhe sucede isto? Jesus pergunta: há quanto tempo? Você acha que Jesus não sabia? Ei, você acha que Jesus não sabia? Jesus sabia. Mas Jesus queria, em cima dessa situação, nos deixar uma lição para hoje. Nós, você, pai, nós temos que estar atento. Quanto tempo esse mal já começou? Rapaz, está prolongando. Então, já aconselhou, já fez isso, já tudo que eu podia fazer para essa pessoa eu já fiz. E continua. Jesus está dizendo: ei, você não acha que está na hora de reconhecer que isso é espiritual? Você não acha que está na hora de você ser humilde e reconhecer que isso aí é demônio? Que isso aí é espíritos imundos? Jesus faz uma pergunta àquele pai: há quanto tempo lhe sucede isso? Aí o pai, e ele diz: desde a infância. Gente, aqui está dizendo que ele já era jovem. Olha o tempo de sofrimento dessa família. O pai diz: desde a infância. Aquela criança, aquele jovem sofria desde a infância por aquele demônio. Quando acabar, tem gente que não acredita que o mal pode atingir até as crianças. Gente, vamos ler Bíblia. Gente, pelo amor de Deus, vamos ler Bíblia. Irmãos, essa história dessa onda de crianças agora está todo tempo agitado, aquele negócio agora tudo é autismo. Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir os olhos. Está aqui, esse pai diz, desde da sua infância. Ele sofre esse espírito, ou seja, esse demônio usa o meu filho. Hoje ele é jovem. Jesus poderia já ter curado aquele jovem, libertado, mas Jesus, ele aproveita essa situação para deixar registrado esse cuidado e deixar registrado, sim, que o mal pode atingir também as crianças. Existem demônios mirins que perturbam as crianças, que as tornam revoltadas, violentas. E tem pai que acha bonito. Rebeldes, briguentos, desobedientes.
Se acha isso normal, isso não é normal. Para quem lê Bíblia, está aqui. Não vem ninguém aí depois querer falar mal, não, da pregação. A pregação não é minha, é do Senhor, está aqui. Se tiver de falar alguma coisa, vai debater, abre lá. Eu te aconselho, vai lá, Marcos capítulo 9, versículo 14. Aí você vai lá e vê do 14 até o 29. Aí você vai debater com Jesus, com Deus, que foi ele que deixou aqui. Claramente, explícito, claramente aqui. O pai dizendo desde a infância, esse espírito mal judeia do meu filho, hoje ele já é jovem nesse sofrimento. Aí aqui, no versículo 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo, olha só, irmãos. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Você está vendo como aquele pai estava atento desde a infância? Ele observava. O demônio jogava o filho dele até no fogo. Você já viu aquela criança que faz coisas que você não acredita que é ela que faz? Uma vez ouvi uma pregação de um grande pastor que ele conta que quando ele era pequeno tinha uns demônios mirim, que ele era pequenininho. Ele fala de uns 6, 7 anos. E na pregação dele ele fala, a cabelo assanhou. Ele fala que ele tinha prazer em fazer coisas horríveis, de judiar das pessoas. Ele disse que batia nos coleguinhas dele. Ele disse que ele tinha desejo de fazer o mal. Ele disse que uma vez o tio dele estava balangando na rede, com as pernas assim balangando, e o tio dele dormiu, com as pernas para fora, e ele ficou olhando. E ele disse que ouvia aquela vozinha dizendo, olha que perna bonita. Ele disse que tinha um pouco de gasolina, álcool, muito álcool. Tinha um álcool por lá, ele olhou para o álcool, pegou e chegou perto do tio dele, olhou bem para as pernas do tio dele, já tinha levado álcool e isqueiro. Irmãos, joga álcool rápido nas pernas do tio dele e toca fogo. Ele disse que era o prazer dele, irmão, era fazer maldade. E ele foi um dos maiores macumbeiros do Brasil. Satanás pegou ele desde pequenininho para fazer maldade. Ele disse que ninguém suportava ele. Ele disse que chegava na igreja e bancava terror. Ninguém tinha coragem de falar nada para ele, porque a família dele era grande, a mãe congregava lá e não sei mais o que, esse aqui era uma família grande. Aí disse que um dia se deparou com... Chegou um obreiro, um porteiro. E esse porteiro chegou para congregar lá e foi lá na portaria. Ele disse que olhou aquele bancando deles que pulava, ninguém se... bancava terror no culto. Aí disse que quando ele foi passando perto do porteiro, o porteiro disse, vem cá, levou ele lá pro cantinho. Ele disse que deu umas caçuletadas no pé da lata dele. Que ele disse que nunca mais ele quis também bagunçar lá dentro da igreja. Ou seja, irmãos, aqui Jesus ele vem dizendo, e o pai dizendo o que aquele demônio fazia. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água para destruir ele. Mas se tu podes, faz alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquele pai, ele finaliza dizendo, Senhor, esse demônio tem tentado destruir o meu filho. Por que aquele demônio fazia isso tudo, tentando tirar a vida daquele jovem? Para concluir a obra de Satanás aqui na terra. Matar, roubar e destruir. Só que Deus é misericordioso. Jesus chega e não deixou ele concluir a obra de matar, tirar a vida daquele jovem. Jesus vem, Jesus entra e Jesus liberta. Aí o pai finaliza dizendo, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui ele já tinha olhado lá por discípulos, ou seja, ele já vinha
de uma luta cansativa em busca da libertação do filho. Então, quando ele já tinha, com certeza, ele já tinha passado pelos médicos, com certeza. Aí ele já tinha passado ali pelos discípulos, por aquele povo, ninguém pode fazer nada. Quando ele chega em Jesus, ele já estava cansado de exercer a fé. Mas não que ele perdeu totalmente a fé. Aí ele fala para Jesus, mas Senhor, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, faz alguma coisa. Aí Jesus, já vendo que ele já estava cansado de buscar, de lutar. Ei, sabe o que Jesus está dizendo? Ele sabe que você está cansado, cansada de lutar, de buscar. E ele preparou essa live para você, para dizer, hoje eu cheguei para resolver esse problema. Hoje eu cheguei para pôr em liberdade. Hoje eu cheguei para expulsar esse demônio que está afligindo a sua vida, que está atormentando sua casa, sua família. Aí aqui, no versículo 23, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Quando ele fala, se tu podes, Jesus olha, se tu crê. Jesus responde um pouquinho meio que na altura dele, mas Jesus sabia que Jesus ia fazer. Jesus sabia. Ali, lá no profundo de Jesus ia fazer, porque Jesus estava vendo a situação daquele pai. A luta daquele pai, o desespero. Mesmo ele, diante de Jesus ali, com aquela... não era incredulidade, mas aquele cansaço na fé, ele ainda estava insistindo com Jesus. Ele ainda estava pedindo. Aí, e disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, olha, aquele pai era tão humilde. E aquele pai, ontem eu ministrei um pouco sobre o clamor. Clamor não é budejar. Clamor sabe, eu imagino esse homem clamando diante do Senhor Jesus, publicamente. Aqui você vê que Jesus estava publicamente. Esse homem estava publicamente. Imagina esse homem. Ei, nós clamarmos nos nossos bastidores, no nosso quartinho, é fácil, né? Quando não tem ninguém olhando, a gente clama mesmo. Se esvazia. Ei, mas clamar publicamente. Clamar também dentro da igreja é mais fácil, que ali só tem crente, né, e tal, vocês ficam mais à vontade. Ei, mas aqui ele não estava dentro da igreja, não. Ele não estava na casa dele, não. Ele estava no relento, ele estava no meio da multidão. Aí, ele faz o quê? E clamando com lágrimas. Clamando com lágrimas. Ele disse, eu creio, Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Esse homem foi humilde. Esse homem, eu creio que essa humildade desse pai, essa humildade desse homem perante Jesus, acrescentou, foi um fator fundamental também para Jesus promover o milagre. Porque ele clama, ele insiste. Olha a batalha dele para chegar até o milagre da libertação. Ele tinha muitos motivos de voltar, de cansei, chega. Sai de longe, leva o filho, imagina o filho dando trabalho, todo demoniado. Chega lá, um ora, outro bota a mão em nada. Aí ele olha, em vez de estar expulsando o demônio, estava tendo contenda entre eles, né? Ali, e aí ele olha, era para dizer, meu Deus, eu trago meu filho para libertar, tô vendo, é um negócio aqui, uma discórdia, o que é isso? Eu vou levar meu filho, vou sair daqui. Aí Jesus chega, aí Jesus vai e fala com ele, aí Jesus fala, sabe, e aí começa aquele diálogo, aí ele vê o filho no chão, quando o demônio piora o filho dele, aí era para ele dizer, na hora que era para ele dizer, agora o mestre vai expulsar logo. Aí Jesus chega e vai conversar com ele. Era para dizer, mestre, meu filho, rapaz, tu não vai expulsar, vou embora. Eu pensando que tu ia expulsar o demônio do meu filho, tu só vem me fazer pergunta.
Aquele homem foi humilde ao extremo, paciente, humilde. Não se importou com o que as pessoas iam dizer. Não se importou das pessoas verem chorando, com lágrimas, clamando. Tem gente que não chora mais nem na igreja. Vai chorar publicamente, irmãos? Ei, irmãos, o coração do ser humano tá ficando endurecido, hein? Você acha que é qualquer um que faz por amor a um ente querido um sacrifício desse? Você acha que é qualquer um que faz o que esse pai fez? Publicamente, chorar, clamar, se humilhar, Senhor, reconhecer, Senhor. Mas eu creio, mas, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade, Senhor. Humilde de reconhecer que não estava 100%. Chora, reconhece, espera o tempo de Jesus. Aí, irmãos, depois de todo esse processo, irmão, só de eu olhar já me dá um cansaço, assim, sabe, de olhar assim, de ver a luta desse homem para chegar no milagre. Irmãos, quem foi que disse que é fácil chegar até o milagre, irmãos? Irmãos, quando nós vamos olhar para a mulher do fluxo de sangue, não foi fácil para ela obter o milagre. Quando nós fomos olhar ali para o cego de Jericó, se não me falha a memória, não foi fácil ele receber o milagre. Ele clamando publicamente, as pessoas mandando ele se calar. Se cala, para de perturbar o mestre. Aí tem gente que pensa que 2 budejadas vai resolver o problema, 2 idas na igreja vai resolver o problema. Aí tem gente que acha assim, que uma campanha de 7 dias já resolveu tudo. Ei, calma aí. Tem milagre, irmãos. Tem milagre que já está dizendo, é milagre. Esses tempos eu ministrei sobre milagre. Milagre é a intervenção divina, é a ação de Deus. Milagre é milagre, não é uma coisa que você se vê todo dia, toda hora. Que nem 1 quilo de feijão, você chega no mercado, tá lá, você compra e pronto. Ei, é milagre, é uma busca. A cura de Naamã não foi no primeiro mergulho, foi no 7º. Tentando, até chegar. Glória a Deus. Então, estamos finalizando, segura aí. A gente tem que aprender a gostar, desfrutar dessas pregações mais longas, mais aprofundadas. Essa história de coisa rapidinho, aí fala aquela mistureba, um monte de coisa, um monte de conteúdo ao mesmo tempo, resumindo. Aí depois você pega a esponjinha da mente, espreme assim, o que você aprendeu? Nada. É muita informação no mesmo tempo e resumindo tudo. Nada. Vamos lá que eu estou finalizando. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo. Tá vendo? Tá vendo aqui? Mudo e surdo. Eu te ordeno, sai dele e não entra mais nele. E Jesus, vendo a multidão que concorria. Onde era que Jesus estava, gente? Em meio à multidão. Onde é que aquele pai estava clamando com lágrimas, chorando? Com um filho endemoniado? No meio de uma multidão. Um alvoroço. Multidão competindo. Sabe o que é competindo? Quem é o melhor? Por que tu não expulsou? E por que tu não expulsou também? Imagina aí. Aí Jesus olha para a multidão, e enquanto a multidão estava batendo boca, lá Jesus vai trabalhar. Por isso, irmão, que a gente não pode estar batendo boca com quem está batendo boca, porque quem bate muita boca esquece de fazer a sua tarefa.
Aqui mais um exemplo, aqui uma revelação já, mais um ensinamento aqui do Espírito Santo. Quem fica se alfinetando muito aí, ó, uns com os outros, esquece de fazer a tarefa. Enquanto eles estavam lá se alfinetando, murmurando, sabe ali como o Senhor Jesus fala aqui, ó. Jesus vendo a multidão, a multidão que concorria ali, se autodisputando, Jesus olhando, vendo eles naquela situação, e Jesus aqui trabalhando nos bastidores. É assim que a gente tem que ser, irmãos. Falar sempre vai ter alguém falando da gente, querendo papapá, mas se a gente for entrar nessa, a gente esquece de fazer o que Jesus manda. Para dar atenção a quem disse, não me disse. Não gostei da tua pregação, tu falou isso, não tá assim, papapá, pé. Você vai ver que Jesus deixa eles lá, na concorrência deles. Jesus vai tratar do que interessa. O que Jesus estava tratando do que interessa aqui? A libertação daquele jovem. Para isso, o pai dele foi até Jesus. Para isso, o pai dele estava clamando aos pés de Jesus, publicamente. Clamando, dizendo, tem misericórdia de nós, faz alguma coisa por nós. Quando ele diz nós, ele poderia dizer só pelo meu filho, faz alguma coisa pelo meu filho. Ele está dizendo, faz por nós, por quê? Ele está querendo dizer, se meu filho sofre, eu sofro também. Se eu sofro, minha mulher sofre, os irmãos dele sofrem, a família toda sofre. Alguém está entendendo aí, irmãos? Alguém está entendendo aí o que o Espírito de Deus está falando? Oh, glórias! Aí Jesus vem libertando aquele jovem. E Jesus, vendo a multidão que ocorria, repreendeu o espírito imundo mesmo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo. Olha o que aquele espírito imundo fazia, além de tudo aquilo que ele fazia. E prendia a língua do jovem, a voz não saía, ele era mudo. E também tapava os ouvidos, para ele não ouvir. Olha o nível de sofrimento daquele jovem. Era jogado no fogo, na água, espumava, era levado de um canto para outro, caía no chão, espumava. Olha o que esse demônio fazia. Tapou os ouvidos, coitado, não ouvia, não falava. Quem era que promovia tudo isso? O demônio. O demônio. Era o demônio que estava nele. Mas aí Jesus chega para resolver o problema. Jesus chega e dá ordem. Espírito mudo e surdo. Bora, sai daí, espírito imundo. Tu é mudo e surdo. Sai dele e não entra mais nele. Versículo 26, estamos finalizando. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Tá vendo? Ele saiu, mas não gostou, não. Ele gritou. Aqui, ó. E ele clamando. Tá vendo como o demônio clamou também? Ele clamou. Clamando, o agitando com violência. Com violência. Tem demônio que é violento. E aí o que acontece? E ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Quando o demônio saiu, deixou o rapaz tão fraco que parecia que ele estava morto. Quando veio a libertação, que o demônio pulou fora, que aquele jovem foi liberto, as pessoas olharam e pensaram que ele estava morto. Ele ficou tão fraco, tão fraco. Mas ele ficou liberto. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas Jesus, tomando pela mão, o entregou e ele se levantou. Mas, gente, imagina essa cena. Imagina essa cena. Meu Deus, que coisa linda. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos o expulsar? Disse-lhe, esta casta de demônio não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Imagina a cena aqui, já estou finalizando.
Imagina essa cena do momento da libertação. O alívio daquele pai. Dele olhar agora, quando Jesus liberou aquela palavra. Espírito mudo e surdo, sai dele e não entra mais nele. Imagina aquele pai ouvindo aquela ordem de Jesus. Imagina aquele pai ouvindo, todos ali ouvindo. Jesus dando ordem para aquele demônio sair. E aí aquele demônio sai. Imagina o pai vendo o seu filho agora liberto pela primeira vez. O seu filho ouvir. Pela primeira vez o seu filho falar. Vocês têm noção do que é desfrutar de um milagre desse? Olha que eu não estava lá. O filho não era meu. É desse pai. Mas só de imaginar a cena, meu coração se alegra. Fico eu imaginando uma cena, eu sou muito pensativa. Eu fico imaginando assim, aquele pai olhando e aquele filho ouvindo, ele falando e o filho falando. Aí Jesus pega ele, levanta. Você, Jesus, dizendo assim, ó, tá aqui teu filho, liberto daquele demônio. Sabe o que Jesus está dizendo? Que Jesus, ele é o mesmo e não há nada, não há demônio que resista a ele. Não tem. Porque o próprio Deus deu todo o poder no céu e na terra para Jesus. Jesus domina tudo, tem poder e autoridade sobre tudo. Então, irmãos, quando termina essa libertação, desse jovem, os seus discípulos, quando Jesus entra em casa, os seus discípulos perguntam, mestre, com certeza eles estavam assim um pouco preocupados, mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Eles foram espertos, eles não perguntaram lá em meio à multidão. Bastava os conflitos que eles já tinham enfrentado, né? Eles não queriam mais. Então, eles foram espertos. Eles, quando estavam em particular com Jesus, perguntaram, mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí Jesus deixa claro, bem claro aqui. Jesus disse, olha, porque há castras de demônios que não saem por coisa alguma, se não for jejum e oração. E aí? E aí? O que você acha? Qual o seu ponto de vista? O que estava faltando naquele momento para aqueles discípulos não conseguirem expulsar aquele demônio? Jesus deixa claro aqui, claro, sem burocracia, sem querer enfeitar. Não, Jesus diz, olha, ele não sai por coisa alguma, sai não, se não for jejum e oração. Ou seja, os discípulos estavam naquele momento, alguma coisa faltou. Naquele dia, naquele momento, para que a libertação não acontecesse naquele jovem por eles. Poderia ser a negligência, não é a negligência, o descuido da oração, ou poderia ser naquele dia o descuido do jejum. Daí, quando a situação chega diante deles, eles achavam que estava tudo bem. E vai tentar expulsar e não sai. Lembra de Sansão? Quando os inimigos chegaram, quando ele perdeu o Espírito Santo?
A Bíblia diz que quando os inimigos chegaram, ele disse assim, com ele mesmo, isso aí para mim não é nada, ele estava amarrado, isso aí para mim não é nada, já, eu vou só quebrar isso aqui como sempre eu fiz. Costumava fazer aquilo, amarrava ele, aí dizia, lá vem teus inimigos, Sansão, aí ele quebrava tudo, porque ele estava com o Espírito Santo, ele estava em comunhão. Nesse dia, quando ele perde o Espírito Santo, que o Espírito Santo sai, ele nem se deu conta que o Espírito Santo não estava mais nele. E aí, amarra ele novamente. Aí a mulher diz, olha, vem Sansão, lá vem teus inimigos. Aí ele, como sempre eu fiz, essa é agora de novo. Quando ele tentou, algo falhou. Algo falhou. O que foi que falhou ali? A perca do Espírito Santo. O poder propulsor, lembra? O poder propulsor já não estava mais nele. O poder que impulsionava ele a vencer todos os inimigos. Aquele poder que dava força para ele carregar o portão de uma cidade nas costas. Aquele poder que ele pegava com a queixada do animal e matava não sei quantos homens. Pois é. O que faltou nessa libertação desse jovem? Imagina se Jesus não tivesse chegado, aquele pai teria voltado para o mesmo cenário, com o filho do mesmo jeito. Ele saiu com o filho daquele jeito de casa e ele ia voltar com o filho do mesmo jeito para casa. Com aquele demônio. Mas por quê? Porque os discípulos, ninguém lá estava preparado para expulsar aquela castra de demônio. Porque estava faltando algo, ou o jejum ou a oração. Jesus deixa claro aqui. Como Jesus andava em santidade constante, como Jesus andava em jejum e oração constantemente ali, se consagrando em comunhão com o Pai, além de ser o Filho de Deus, claro, mas ele deixa claro que o que faltou ali foi jejum e oração. Alguém está entendendo aí? Pois é. Então, amados, o que Jesus quer nos ensinar nessa live? Irmãos, Bíblia não é para se mostrar não, tá? Eu sei mais do que fulano, eu sou isso. Não é para isso não, gente, não é para isso não. É porque a gente precisa mesmo conhecer mesmo. Precisamos conhecer a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é a espada nas mãos do Espírito Santo. E é conhecendo a verdade que a verdade nos liberta. Amém? Aí, só isso, pastora, basta? Oração, jejum, vigilância. Irmãos, é um encaixe, é um complemento. É como se fosse corpo, alma e espírito. E oração. E a oração é que não pode faltar mesmo, irmãos. A oração é que não pode faltar. Jesus diz, olha, não sai se não for jejum e oração. Não sai. Jesus ainda disse, não sai por nada. Nem por força, nem por violência, nem por remédio. Não sai se não for jejum e oração. Amém? Então essa é a palavra da parte do nosso Deus. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha compreendido da melhor maneira possível o que o Espírito de Deus ministrou nessa live. Que você não se ofenda se houve detalhes que o Espírito de Deus revelou de uma maneira plena que talvez não está de acordo com o que você pensa, mas entendendo que não é de acordo. O que a gente pensa é o que a palavra de Deus nos esclarece, nos afirma.
que na vida desse jovem, ele era jovem, mas o mal alcançou ele quando ele era criança. Desde a sua infância, desde a sua meninice, aquele jovem sofria com aquele demônio. Para começar, não falava e não ouvia, era surdo e mudo. E sofria, tá? Então, pai, mãe, mulher, esposo, sabe? Irmãos, até mesmo alguém que a gente conheça, a gente tem que ter essa visão ampla. Será que isso aí já não está na hora de perceber que isso aí é espiritual? E partir para onde? Para buscar a libertação em Jesus. Tem coisas que não é para médicos, não. Tem coisas que é, claro, lógico, Deus deixou os médicos com conhecimento. Mas tem coisas que não é mais. Tem coisas que, por mais que esses grandes homens e mulheres de Deus se esforcem, por mais que eles dêem o seu sangue, por mais que eles, sabe, busquem, tem coisas que não tá no alcance deles. E aí, pastora, quando não está mais no alcance deles, aí nós podemos recorrer a Jesus. Como esse pai. Esse pai já tinha recorrido em vários lugares, né? Eu, na minha libertação. Desde a minha infância, eu era criancinha. Quando eu me entendia de gente, eu já sofria. Escrava por um espírito de enfermidade que me causava dor. Lembro que meu pai me levava, minha mãe me levava no centro de macumba lá, sabe, para fazer não sei o que lá, fazia promessa, fazia eu pagar durante o ano, um negócio na cabeça, descalça, com vela na mão, um negócio branco, era assim, sabe? Não fui curada. Meu pai me levava nos médicos, uma vez me levou no médico, disse que era muito bom lá na Bolívia. Eu me recordo muito bem o que o médico falou para ele, não tem jeito. Tua filha tem o pior nível de enxaqueca, é da crônica. E onde é que eu fui? Onde é que eu fui recorrer? Quem é que pôde me curar, me libertar daquele mal desde a minha infância? Jesus de Nazaré. Mas eu busquei, eu fui. Meu pai buscou em fontes erradas, da melhor maneira, porque era o que ele conhecia. Eu agradeço a Deus. Minha mãe também, era o que ela conhecia, não conhecia Jesus, não conhecia nada, né, do reino de Deus, nada. O que ela conhecia era aquilo, então era para lá que ela me levava. Mas não era lá que estava a minha libertação. Até que um dia Jesus teve misericórdia e me alcançou. E não foi só me alcançar. Eu, muitos anos dentro da casa de Deus, demorou eu reconhecer que aquilo era um espírito mau que estava em mim. E sabe quando foi que eu reconheci, irmãos? Não foi em culto, não. Sempre na igreja. Mas eu reconheci aqui quando eu li essa passagem desse jovem. Quando eu li, eu disse, é um mal espiritual. Então isso é um espírito imundo que está em mim. O Espírito de Deus aí começa agora a me guiar, me direcionar. Eu comecei a entender isso é um mal espiritual, isso é um mal. E eu fui tendo discernimento. Lembrando, cada um tem o seu dom. Eu digo, eu vou numa igreja que trabalha na área de libertação. E eu fui nessa igreja, fiz uma campanha 3 horas da tarde, ia de ônibus, não tinha dinheiro, como sempre eu falo, né, gente? Não tinha dinheiro para pagar o ônibus, pegava emprestado. Um sufoco, irmão, para mim poder chegar lá. Teve pessoas que disseram para mim assim, o que vai fazer? Tu já tá na tua igreja? O Deus de lá, o mesmo daqui? E eu calada estava, calada fiquei. Mas o meu coração dizia, mas tem dons diferentes. E eu vejo que lá tem libertação, lá é um ministério de libertação e é para lá que eu vou. E foi lá que eu fui liberta, para a glória e honra de Jesus. Então, irmãos, tá só dentro da igreja, a gente tem que querer a mudança, a gente tem que querer e buscar o milagre, não é fácil não. Tem todo um aparato, tem toda uma busca, tem todo um desenvolvimento, tem todo um querer, uma insistência mesmo. Insistência. Parece que quanto mais eu orava, mais eu piorava.
Parece que quanto mais eu buscava, mais eu piorava. Se antes eu sentia dor de cabeça 3 vezes na semana, eu passava a sentir todo dia. Se antes eu tomava uma pílula, eu passava a tomar de 2, 3 de uma vez. Se antes as pílulas não davam mais jeito, era injeção. Piorando mesmo. Até que um dia o meu Jesus chegou e disse, fez comigo o que ele fez aqui, ó. Graças ao meu bom Deus, que aqueles servos do Senhor com certeza estavam em jejum e oração. Porque o mal saiu. E eu fui liberta para a glória de Jesus. Amém? Então nós vamos orar e agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Se inscreve aí no meu canal, Voz da Informação do Reino de Deus, ajuda meu canal a crescer. Sempre estarei aí trazendo as ministrações, né? Compartilha aí e vamos crescer todo mundo junto aí no conhecimento, amém? Vamos orar? Agradecer o ungido de louvor aí, tá aí acompanhando, glória a Deus. E é isso mesmo, gente, Deus é maravilhoso, amém? Senhor, nosso Deus, Pai Santo e Eterno, te rendemos graças. Obrigada, meu Senhor Jesus, por esta palavra essa palavra maravilhosa, Senhor. Pois tu é grande, Senhor, em libertação. Jesus, neste momento eu oro e peço ao Senhor que neste momento, Jesus, o Senhor possa estar libertando. Senhor, qualquer pessoa que assistir essa pregação, meu Pai, que tiver, meu Pai, com alguma opressão maligna, alguma intervenção das trevas na vida dela, meu Senhor Jesus, que o Senhor possa estar repreendendo, ordenando que este mal saia. Meu Jesus, da mesma maneira, meu Cristo, que o Senhor fez naquele dia, na vida daquele jovem. Meu Jesus, aonde o Senhor chegou, o Senhor ordenou, Jesus, que aquele demônio saísse daquele jovem e não entrasse mais nele. Que dessa mesma maneira o Senhor possa estar operando na vida desta pessoa. Que esse espírito do vício saia deste homem, saia desta mulher, deste jovem e não volte mais. Esse espírito da prostituição saia deste homem, saia desta mulher e não entre mais, não volte, não entre mais nele, não entre mais nela. Esse espírito, Senhor, afeminado, masculino, não entre mais, saia dele, saia dela e não entre mais, e não volte nunca mais, e não entre mais nele nem nela, em nome de Jesus. Esse espírito da doença, em nome de Jesus Cristo, sai desse corpo, sai desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse jovem, desse ancião, sai dessa pessoa agora, sai em nome de Jesus, e não entra, não volta e não entra mais nele, não entra mais nela, no nome de Jesus Cristo. Meu Senhor, que haja libertação nesta live, meu Senhor, que haja libertação, meu Pai, nessa mensagem, meu Senhor, que o Senhor possa estar repreendendo todo o espírito do vício, do tabagismo, Senhor, os espíritos e demônios, meu Pai, dos vícios, meu Pai, das drogas, os espíritos da violência, os espíritos maus, os demônios que oprimem essas vidas, meu Pai, que levam essas pessoas para um lado, para outro e depois destrói, meu Deus, a vida desses homens, a vida dessas pessoas, meu Pai, esses jovens que esses demônios têm levado para um canto, para o mundo da criminalidade, depois chega lá para fazer coisa errada, outros vêm, tira a vida deles. Meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, meu Pai, dessas almas, dessas vidas, meu Pai. Que, meu Jesus, que o Senhor possa estar libertando, meu Senhor. Que o Senhor possa atender o clamor desta mãe, deste pai, que há tanto tempo, meu Senhor, anda clamando pelos seus filhos, meu Pai. Talvez esse filho, essa filha que tem clamado pelos seus pais. Meu Senhor, quantos filhos têm olhado e visto seus pais, meu Pai, morando na rua. Quantos filhos andam tristes, Senhor, de ver seu pai sendo um morador de rua. Meu Pai que caiu, meu Pai, ali naquele vício do alcoolismo, e que hoje são moradores de rua. Sua mãe, meu Deus, meu Jesus, tem, meu Jesus, de misericórdia. Alcance essas vidas e liberta, meu Senhor, essas almas, para que elas sejam, meu Pai, vasos de honra em tuas mãos, meu Pai. Meu Deus, é o que eu te peço, meu Pai, a manifestação do teu poder, a manifestação que o Senhor envia anjos, meu Pai, para ajudar essas pessoas, para expulsar esses mal, meu Pai, que tem oprimido essas vidas, meu Deus. É o que eu te peço, meu Deus, Pai, no nome do teu filho Jesus. Também te peço, Jesus, porque o Senhor diz: tudo que vocês pedirem a mim,
eu farei para que o Pai seja glorificado. O Senhor também diz, tudo que vocês pedirem ao Pai no meu nome, Ele fará, para que o meu nome seja glorificado. Ah, Senhor, tanto faz pedir ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. É uma trindade só, não há divisão em vós. A trindade é uma só trindade. Bendito seja o nosso Deus. Muito obrigada, meu Deus, por esta live. Honras e glórias sejam dadas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Fiquem com Deus. Um abraço aí para cada um de vocês. Talvez amanhã estou aí de novo. Se eu não tiver amanhã, mas qualquer hora eu estou entrando aí. Amém? Glória a Deus e fique com Deus.